Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil, eu sou Abílio Diniz, e este é a nova jornada do programa Caminhos. Caminhos para o nosso Brasil, caminhos para esse país que nós tanto amamos e que nós queremos ver que se desenvolva, que cresça, que gere emprego e que seja So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. melhor para todos os brasileiros. E nós estamos nessa temporada trazendo aqui realmente as pessoas que têm o destino desse país nas mãos. Tá? Aqueles que estão no jogo, estão jogando, são realmente os players. Tá? E temos nessa noite a satisfação de ter o presidente da Câmara dos Deputados, presidente Arthur Lira. Presidente Arthur Lira, boa noite. Boa noite, Abílio. Prazer estar aqui com vocês. Presidente, vamos ver primeiro um vídeo que fizeram da sua trajetória. Tá? Você tem uma trajetória realmente muito importante. Tá? Primeiro vamos assistir nível regional, depois hoje assumindo o protagonismo do Brasil inteiro. Tá? E vamos ver esse vídeo. Advogado de formação, Arthur Lira é agropecuarista e empresário. Nascido em Maceió, Alagoas, se elegeu pela primeira vez em 1992, quando foi vereador. Arthur Lira desembarcou em Brasília em 2011, ao se eleger deputado federal. Já comandou as duas comissões mais importantes da Câmara, Constituição e Justiça e de Orçamento. Um dos articuladores do chamado Centrão, foi eleito presidente da Câmara em 2021, representando uma vitória política para o então presidente Jair Bolsonaro. Neste ano, em sua reeleição, Lira conseguiu costurar alianças com partidos de posições diferentes, como o PL e o PT. Numa vitória expressiva, teve 464 votos, recorde para uma eleição na Câmara. Na posse, defendeu a democracia. E no desenho político que interliga os poderes, tem o desafio de ajudar o governo a tirar do papel o novo arcabouço fiscal, que prometeu equilibrar as contas do país. Nós vamos nos dedicar a discuti-lo. Esse tema é um tema de interesse nacional, é um tema de país. Hoje, estamos aqui gravando, fazendo esse programa de Brasília, tá? Aqui, na capital federal, onde as coisas são decididas, os rumos desse país. Presidente Arthur Lira, eu digo sempre que uma das forças desse nosso país é que tem instituições sólidas. Nós temos um Congresso, um Executivo, um Legislativo, tá? E você, votação recente que você teve como presidente da Câmara, você realmente é uma força, não só dentro da Câmara, dentro do Congresso e nesses três poderes. Os poderes são independentes, como manda a Constituição. Porém, todos os três estão procurando exercer cada vez mais protagonismo. E há uma certa invasão, às vezes, um no território do outro. Você acha que isso é bom, isso é ruim? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, a oportunidade de nós podermos conversar um pouco a respeito de como funciona, né, Brasília na sua essência. Nós temos um país, graças a Deus, forte, plural, né, onde as nossas instituições, como você afirmou, são fortes, são presentes, uma Constituição nova, mais empoderada. Nós temos um Congresso que volta na busca do seu protagonismo, isso é importante. A demonização da política, como aconteceu durante algum momento da vida pública do país, não fez bem à democracia. E a gente resume sempre esse ambiente, Abílio, com algumas posições que são claras, que têm que ficar muito fortes. Primeiro, a autocontenção dos poderes. Né? Eles têm que ser independentes, eles são harmônicos, mas eles precisam ter contenção das suas limitações. Pelo Legislativo, e principalmente pela Câmara dos Deputados, eu tenho autorização dos meus pares para poder falar. E a Câmara, ela age dentro dos seus limites, ela busca respeitar os outros poderes, ela sempre busca ser um canal de diálogo permanente com a população, e essa participação sempre democrática da Câmara nos dá a condição de afirmar que é a casa do povo. Você vê recentemente, quer dizer, a Câmara interrompeu o processo das fake news, tá? Colocou, adiou. Imediatamente, o Supremo botou esse assunto do jogo de novo. Você não vê aí uma interferência exagerada? Se eu puder voltar um pouco de trás para frente, Abílio, a presidência da Câmara, ela protocolou a notícia-crime na Justiça contra o Google e contra o Telegram. Por que fez isso? Eu vou entrar no mérito da matéria, mas o processo legislativo foi agredido. Nós tivemos uma interferência muito forte das redes no sentido de potencializar umas coisas e minimizar outras, fazer uma narrativa de fake news para o projeto. E nós não podemos aceitar que no Brasil, por exemplo, a Câmara não possa debater, discutir e votar com independência os seus parlamentares. Votar ou não votar um projeto naquele determinado momento é fruto de entendimento. Não há nenhuma vontade da Câmara dos Deputados e nem do Senado em censurar, em perseguir e caçar a liberdade de expressão, em tentar tirar nenhum direito da população de colocar o que pensa. Não. Mas existem muitas coisas que estão desencontradas na internet e elas precisam de regulação. Agora, o Judiciário julga quando é provocado. Nesse caso, há uma provocação. Eu tenho alertado aos parlamentares de direita, de centro, de esquerda, e nós já tínhamos tentado votar essa matéria no final do ano passado, e a polarização não permitiu. E, de novo, a polarização e interesses financeiros, aqui é preciso que se diga muito claramente, o projeto está tratando de interesses financeiros grandiosos, de grandes instituições, de grandes plataformas, que reagiram. Né? E a reação é legítima. Você só não pode usar dos meios que você detém, dos algoritmos que você possui, da inteligência artificial a seu favor, para tentar conduzir a votação na maior casa legislativa do país. Ô, presidente, muita gente me vê ainda como uma pessoa da distribuição, tá? Mas nós há muito tempo somos investidores. Tá? Nós investimos, nosso principal investimento é na distribuição. Mas, como investidor, nós conversamos com gente, investidor do Brasil e praticamente do mundo inteiro. E o Brasil é extremamente atraente. O Brasil tem um mercado consumidor muito forte. O Brasil tem uma população enorme, mais de 200 milhões de habitantes. Tá? O Brasil é muito atraente. O que os investidores pedem? Segurança política e segurança jurídica. E isso, tem tido dúvidas sobre isso. Esse vai e vem de medidas que já foram aprovadas no Congresso, querem ser modificadas. Tá? Os investidores veem isso com muitas dúvidas, tá? Do que vem pela frente. Isso é ruim para o Brasil, porque para nós crescermos, presidente, nós precisamos de investimentos. O Estado, o governo não tem condição, não tem dinheiro para fazer esse investimento. Nós precisamos da iniciativa privada para nos ajudar a crescer. E essa insegurança
jurídica é muito ruim. O que você poderia dizer? Eu sei que você já disse recentemente em Nova York, que uma das suas tarefas, aquilo que já foi aprovado, que continue aprovado, que não seja modificado. Isso faz parte de uma segurança, que pode ter certeza que isso caiu muito bem para aquilo que nós precisamos para os investidores trazer dinheiro para o Brasil. O que você acha? Para que podemos dar mais segurança jurídica para os investidores? Todas as nossas falas, e elas são muito cautelosas, mas firmes, é no único sentido. Tem determinados assuntos que o Congresso de ontem, mas não foi de ontem 10 anos atrás, foi de ontem a 2 anos atrás, a 1 ano e meio atrás, a 3 anos atrás, decidiu por reformas, decidiu por votações de marcos importantes, decidiu por capitalizações, decidiu por privatizações, que eu não entendo, não enxergo, e tenho colocado isso de maneira muito clara, nenhuma disposição do plenário da Câmara dos Deputados de rever qualquer um desses temas. E se nós não temos um ambiente, Abílio, que a Câmara vá mudar, o Senado vá mudar o que foi aprovado, não é o caminho correto que isso aconteça por decreto, por medidas unilaterais ou por medidas individuais. Não é? Nós saímos de um governo de direita para um governo de esquerda. E a população fez a seguinte escolha. Ela elegeu no primeiro turno um Congresso conservador e liberal, nas duas casas, e elegeu no segundo um presidente progressista de esquerda. E aí está o nosso desafio. O nosso desafio é respeitar a democracia das urnas, a vontade do eleitor, saber conviver com os limites, mas os limites para o Legislativo, para o Executivo. O Executivo tem que entender, num conjunto geral, não esse ministro ou aquele ministro, não só o presidente, mas num conjunto geral do seu governo, que ele não governa sozinho. O mundo mudou, o Brasil não é o mesmo. O Brasil, eu não canso de dizer isso, de 2002, de 2006, 2010, não é o mesmo de 2023. Então é preciso que todos olhem ao seu redor e enxerguem que o momento é diferente e que nós precisamos dialogar, conversar, acertar, antes de irmos justamente para as discussões, para as palestras públicas, para as iniciativas. Então, não enxergamos esse momento. E aí, não é o presidente que fala por si. Quando o presidente fala, ele reflete numa votação que nós tivemos agora. 332 deputados decidiram por um ato extremo, que é de revogar um decreto presidencial, porque este decreto invadia a hierarquia das leis no Brasil. Um decreto não pode modificar uma lei votada, aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, sem que elas decidam por sua modificação. Então, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Meu caro Arthur Lira, você quer passar para a história como um homem, um líder do Centrão, ou você quer passar para a história como um cara que defende os interesses do Brasil? Eu defendo sempre os partidos de centro. Sempre defendi. Porque sempre foram eles que, nos momentos mais difíceis, deram as votações mais difíceis. Temas espinhosos. Os partidos de centro no Brasil, que são apelidados de centro democrático, centrão, de um centrão de A, centrão de B, sempre vão existir. E eles é quem dão essa estabilidade. Veja, a Argentina não tem partido de centro, é A ou B, e veja a gangorra que ela vive. O Chile não tem partido de centro, é A ou B, e veja a gangorra que ele vive. Assim na América Latina. Nós convivemos com um governo anterior de direita, convivemos com um governo agora de esquerda, e todos os dois eleitos pela população, e o que é que acontece? O centro é quem estabiliza. E os partidos trabalham para garantir que o Brasil tenha estabilidade política e que os temas que às vezes são mais espinhosos tenham uma discussão menos ideológica na Câmara dos Deputados. Presidente, você falou que esse Congresso tem um viés mais liberal, tá certo? Eu acho que você dá para ser dois, que você dá para você ser um líder do centro, como você fala, e também ser um homem que está lutando pelos interesses do Brasil. Veja o seguinte, o Executivo está procurando ir para um caminho mais, vamos dizer assim, mais intervencionista, que é mais Estado, um Estado maior, quer diminuir as privatizações, não fazer privatizações, e por outro lado, que dá mais força ainda às estatais. Esse caminho, pelo lado liberal, como você disse, que a Câmara tem um viés liberal, tá certo? Ele não é o caminho que a gente considera o melhor para o Brasil. Quando a gente tem que defender os interesses do Brasil, é junto com a Câmara, junto, claro, saber, é isso que nós queremos, é isso que é melhor para o Brasil, e aí realmente colocar o seu posicionamento. Tá? É isso que eu digo, e eu acho que está passando os dois. Mas é isso que a gente tem feito. Né? A população precisa enxergar, o mercado está vendo, nós não mudamos, a nossa postura continua a mesma. Eu volto para aquela máxima. Nós temos que trabalhar no que nos une. O que é que nos une? Fazer uma modificação no sistema tributário brasileiro é unanimidade. Lógico que cada setor tem a sua reforma. Cada um tem a sua reforma no umbigo. E ela não vai dar certo. Se for cada um pensando na sua, não vai dar certo. Agora, se for uma reforma para todos, uma reforma que unifique, que simplifique, que tire o custo do Brasil, que melhore, esse é um caminho. Nós precisamos manter o rumo da responsabilidade fiscal olhando para o social. É um caminho. E não dá para ficar perdendo tempo com discussões que não terão eco. Nós podemos afirmar que o presidente Lula é um homem experiente. É um homem com 77 anos, é um homem que está no seu terceiro mandato. E eu penso que ele não veio para errar. É preciso que o governo reveja as suas posturas mais sectárias ou mais ideológicas. Nós temos um acordo de, nesses primeiros 6 meses de mandato, não tratarmos de tema de costumes. Esse acordo será cumprido, tanto de um lado quanto do outro. E o Brasil precisa acelerar, precisa olhar para o caminho. E eu penso que isso, no fundo, é o que o governo quer. Está ali numa visão ainda turva, testando as cercas, não é? de um Congresso que ele tem que voltar a conviver. E o Congresso, paulatinamente, vai deixar claro quais são os seus limites de votação através dos placares quando abrirem os temas. Né? Presidente, o governo está procurando agora aumentar a sua base. Aumentar a sua base, liberando verbas, enfim, tomando todos os cuidados, enfim, para que possa ter um apoio maior parlamentar. Você acha que com essa atitude do governo, esse viés mais liberal da Câmara dos Deputados, principalmente, você acha que isso pode ser modificado ou você acha que vai continuar? Não, veja, é normal e natural, Abílio, que num processo onde os poderes são independentes e um precisa do outro, numa harmonia, o Executivo procure ter a sua base de apoio. Isso é normal em qualquer parlamento no mundo. Um governo sem maioria não governa. Para nada. Uma coisa é você procurar esse conforto para algumas matérias que são importantes para o país terem sua viabilidade. Outra coisa é você mudar a cabeça, o perfil, você mudar a raiz, a base da eleição de cada parlamentar. Então eu penso e afirmo que o Congresso não retroagirá com relação à segurança jurídica das matérias que já foram decididas, das reformas que foram feitas. E nós temos que perseguir as que faltam. Nós temos que perseguir e discutir sobre a administrativa que está pronta para a pauta. Nós precisamos de apoio popular, nós precisamos de apoio do empresariado, nós precisamos de apoio de quem gera emprego e quem mantém os impostos desse país, pagando as contas. E aí vem a tributária, que é necessária, é vital para a sobrevivência desse país. O investidor externo, quando ele olha para o sistema tributário brasileiro, ele se assusta.
ele não vem para cá, ele tem medo do que possa acontecer, ele gasta muito para recolher os impostos e ainda tem a insegurança de saber se está recolhendo certo ou não. Então, nós precisamos de ajeito nisso. Tem uma grande empresa do meu setor, veio para cá, ficou 20 anos aqui, não entendeu o tribunal, saiu, tá? Voltou para Ainda foi muito resiliente, porque ainda demorou 20 anos para isso, né? É isso aí, tá? Agora, por exemplo, eu participei da Constituição de 88, eu não fui eu que a fiz e tal, mas eu participei das discussões, tá? Com o Braz Pereira, com o Mário Covas, eu fui com várias pessoas que interferiram naquele momento na Constituição. E, naquela altura, a gente já sabia que ela precisa ser modificada para frente, em 88. Tem coisas que vão ter que ser modificadas para frente. Claro. E a gente não tem modificado, não fez nada, tá? Reforma tributária, desde o primeiro momento, 2003, primeiro mandato do presidente Lula, ele tentou fazer modificação da reforma, não fez. Tá? Ninguém conseguiu fazer até agora. Você fala reforma administrativa e outras reformas. Você se coloca, uma pessoa mais que o guardião das reformas que já foram feitas, tá? E não deixar que elas sejam modificadas, que já foram passadas no Congresso, tá certo? E aí, você vai defender também as novas reformas e tem aquelas que são importantes para esse país? Claro, na defesa do limite das minhas atribuições, né? Não sou eu que as aprovo sozinho. A minha obrigação é fazer com que o debate aconteça, do que todos os setores da casa possam se posicionar, os contras, a favores, melhore o texto, né? Enriqueçam o debate. A partir do momento que nós tivermos a segurança da aprovação do arcabouço, o que vai estar na mira é tributária. E a minha vontade pessoal, e aí sim pessoal, é de pautá-la antes do recesso do meio do ano. Para tanto, muitas conversas estão sendo feitas, Abílio, com todos os governadores, com todos os prefeitos de grandes cidades, com os prefeitos das cidades pequenas. A parte federativa está se organizando e a parte privada também precisa. Todos têm que entender que quando nós não podemos fazer uma reforma ideal, a gente tem que fazer a possível. E a política é a arte do possível. Uma reforma mais dura, com mais transição, não é uma saída. Uma reforma mais branda, com uma transição menor, também é outra saída. E cada passo que se dá no caminho de conseguir essas reformas é um passo que o Brasil dá na afirmação de uma grande nação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a reforma tributária. Eu tenho um pouco de receio da reforma tributária possível, porque se possível, isso aqui pode significar muita coisa, certo? Mas vamos voltar já. Vamos falar do arcabouço fiscal. Né? O arcabouço fiscal está lá, está colocado. Eu acho que tem um bom relator, que é o Cláudio Cajado, certo? E estão trabalhando. Isso já foi um avanço. Quer dizer, colocar esse arcabouço do contexto fiscal é muito importante. Foi já uma vitória. Agora, nós não podemos dar toda a liberdade para o governo, tem que fazer tudo aquilo que quer, e tirar o protagonismo do Congresso. O Congresso deixa de ser guardião do orçamento, tá? Deixa de ser guardião da importância dos ajustes fiscais. Tá? Então, essa questão agora que eu espero que ela seja discutida, tá? Vai ter gente competente discutindo isso, para que realmente seja votado e acertado. É importante para o país. Claro. Mas saber qual é? É importante frisar que nós estamos tendo excelente interlocução com o ministro Haddad, com toda a sua equipe no Ministério da Economia. A discussão do relator é perene. Nós precisamos ter uma clareza de que o governo vem unido para as discussões que nós estamos fazendo. Nós queremos aprovar um arcabouço para o país que vai deixar a vida do governo mais tranquila, mais previsível, e o governo não está junto. Não pode ser um decreto, senão não precisava do Congresso Nacional. E dizer que o Congresso Nacional não pode alterar o texto é uma situação assim que beira o irracional. Tá? Né? Então, lógico que a Câmara vai fazer alterações. É óbvio que o Senado também vai propor alterações, porque as alterações elas são sempre bem-vindas quando são discutidas e vêm aprimoradas. Eu acho que o governo virá unido, sim. Se você falar Fernando Haddad, você fala Simone Tebet, você fala do Geraldo Alckmin, que são os três que estão ali, tá? Na área econômica. O que precisa, quer dizer, realmente encontrar o ponto de equilíbrio. Né? Porque o arcabouço fiscal, do jeito que está colocado, o governo precisa aumentar muito a sua receita. Muito a sua receita. E aí, mesmo assim, desse jeito, com aquilo que está colocado lá, tem muitos economistas, tá, que dizem que o negócio só nós vamos conseguir superar a primária depois de 2030. Tá? Eu sou economista, também não sou terrorista, talvez venha antes, espero que venha antes. Mas tem dúvidas sobre aquilo que vai acontecer. Tá? Então, vai depender muito do Congresso. Para mim, eu tenho a convicção que o governo vem unido. Tá? Mas tem que haver uma interrupção. Né? Tá vendo? Presidente, se fala também que o Congresso está memoroso esse ano. Né? Se fala desses 4 meses, agora 5 meses, está devagar. Claro, também vocês não começaram exatamente no 1º de janeiro, vocês começaram depois. Mas o que você acha dessa velocidade, construir as comissões? Como é que você está vendo o trabalho da Câmara, presidente, onde você é o presidente, mas do Congresso como um todo? Nós temos votado matérias que são importantes, mas não são alvissareiras, não são barulhentas, mas a construção, se nós conseguimos, Abílio, imagine, nesse primeiro semestre, conseguimos organizar a votação do novo arcabouço e da reforma tributária, essas votações não valerão o ano, elas valerão o mandato. Então, essa construção, ela demanda muito bastidor, ela demanda muito tempo de conversa, e isso tem ocupado as lideranças principais da casa na costura desses temas. Outros temas virão. Nós tivemos aí uma discussão muito acirrada a respeito do rito das medidas provisórias. Nós convivemos, Abílio, com uma pandemia que machucou muito, que mudou muito a vida do mundo, e aí algumas modificações de trâmite de matérias legislativas aconteceram, porque o Congresso nunca parou, nem na pandemia. Nós votamos matérias como a independência do Banco Central na pandemia. E aí a gente tinha algumas alterações. Por exemplo, o sistema de votação virtual dos parlamentares ajuda muito na agilidade. E o rito das medidas provisórias com o relator designado vindo para o plenário. Mas quando ele vem ao plenário, ele já tinha conversado com todas as lideranças durante um bom tempo, e ele era responsável pelo texto que ele produzia. E aí vem a discussão dentro do Senado e Câmara da questão das comissões mistas. São constitucionais, são. Mas a Constituição ela não é imutável. Ela não é fixa, a não ser nas suas cláusulas pétreas. Então a nossa discussão era, poxa, o sistema melhor é o de comissão mista, ou o sistema melhor era o da agilização, da votação na questão da pandemia. Eu sempre defendi que a gente modificasse a lei para regulamentar de acordo com o sistema que a gente acomodou na pandemia. Funcionavam, votavam. E vocês vão acompanhar que o sistema de comissão mista ele não é tão ágil, ele não é tão fácil. Ele é muito passível à entrada de temas alheios, porque ali tem um relator com mais 23 membros, cada um querendo fazer seu texto, cada um querendo botar sua matéria, cada um querendo botar sua alteração, e o relator fica muito premido ali para atender. Então, nós tivemos aí essa discussão entre Câmara e Senado, e o que é que nós estamos hoje? Nós estamos de novo, tivemos já boas conversas com o presidente Pacheco, com o Senado, a Câmara e o Senado não podem estar divididos, não podem estar sem comunicação, isso não é bom para o país, e esse assunto é um assunto que vai se encontrar uma solução, e o Convívio está de novo reatado de maneira equilibrada e tranquila e transparente. Presidente Arthur, eu não gosto de ficar muito olhando para o passado, mas eu tenho que olhar um pouquinho para o passado para fazer a comparação com o presente. Né? Como é que você acha que foi a interrupção com o governo Bolsonaro, o governo passado, como é que está sendo agora a interrupção com o governo do presidente Lula? Quer dizer, está melhor, está do mesmo jeito, está pior, como é que estão as coisas? Então, eu olho para resultados. Qual era
o governo Bolsonaro também teve as suas dificuldades no início da legislatura, no início do seu governo. Quando ele veio pensar em ter uma base, depois de todas as tentativas que fez, foi quase 1 ano e meio após o início do seu governo. Mas uma coisa o governo não fez e nós sempre defendemos que não fizesse, que é essa troca de indicação de partidos políticos em ministérios. Todo mundo fala que o Centrão quer isso, o Centrão quer aquilo. Eu nunca defendi a indicação de partidos políticos para ministérios. Os ministérios têm que ser escolha do presidente da República, técnico na melhor qualidade, e o Congresso tem que cuidar do que é pertinência sua, que é a discussão das políticas públicas através do orçamento. Então, qual é uma característica que eu sempre disse? O governo Bolsonaro tinha tantos atores de articulação política quanto tem o do governo Lula? Não. O governo Bolsonaro tinha tantas essas variáveis todas de comando? Não. Mas se tem uma diferença que hoje se notabiliza, é que o governo do ex-presidente Bolsonaro ele descentralizava, acreditava e delegava. O governo do presidente Lula não tem feito isso. Ele tem centralizado, não tem delegado e não tem acreditado. E essa diferença hoje, ela se mostra ainda de maneira muito aguda. E é isso que nós estamos aqui ao tempo todo dizer, presidente, o governo tem que delegar, tem que acreditar e tem que descentralizar. Se não fizer isso, não vai. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária, nós começamos a falar lá atrás, falar um pouquinho. Presidente, eu não gosto do tempo possível. Tá? Mas é a máxima da política. Mas eu sei, é que esse possível pode ser qualquer coisa. O possível é a arte do possível mesmo. Mas se o possível for fatiar, eu não acredito que seja fatiado. Então, eu vejo isso, não fatiar já é uma grande coisa. Sabe? Muita gente está muito preocupada, por exemplo, o que eles falam é do tamanho da liga. A liga pode ser de um jeito, pode ser do outro. Bom, o que é o seguinte, o que eu tenho dito? Não acredito, quer dizer, nós temos que fazer. Nós temos que fazer, porque a parte de serviços pode ser um pouco mais penalizada agora para todo mundo. Quando você nivela todo mundo do mesmo jeito, quando você for estar do jeito que você está também, quer dizer, não é a coisa mais tão grave. Sabe? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, nós caímos muito da industrialização desse país, diminuiu muito a participação sobre o PIB, sabe? Quem sucateou a indústria não foi câmbio, não foi nada, tá? Foi a parte tributária, tá? Nós temos que corrigir isso, até para poder atrair novos investimentos que nós precisamos, em você trazer mais tecnologia ainda para o país, tá? Então a reforma tributária tem que caminhar, tem que seguir e tem que contar com o apoio de todos nós. Você disse que quer pautar ainda, antes do recesso, que você quer pautar. Eu acho muito importante, para botar a bola para rolar, começar a jogar. O que é que você me fala? Quando a gente fala, Bílio, em impossível, não é admitindo fatiamentos, não. Eu vou dar um exemplo. Tem uma vontade do relator em fazer o IVA único, custo único, federal, estadual, municipal, recolhido pela União e dividido entre os entes. E aí tem alguns governadores do Sudeste que querem o IVA dual. Isso é o que eu chamo de ideal e possível. E aí nós temos que ter o pragmatismo e dizer, bom, então nós vamos deixar de aprovar porque durante um tempo a gente vai ver de estar com o IVA único, vai ter o IVA dual. O que é o IVA dual? O IVA dual é uma desconfiança temporária nos entes federativos, ou seja, o município vai dizer, não, mas a União vai arrecadar e vai repassar, não, mas o Estado não, eu vou abrir mão do ICMS, vou ficar sem gestão. Então, essa desconfiança é que gera o temor. E aí eu lhe pergunto, se nós tivermos que escolher entre votar o IVA único, que é o ideal, ou o IVA dual, que é o possível, não votar nada, eu vou no IVA dual. Então isso é o que eu chamo de reforma possível. As concorrências desiguais dentro do Brasil no mesmo setor, é que elas têm que parar. Nós temos setores aí que uma empresa tem uma base de contribuição, mas assim, absurdamente leonina em relação a outras. E isso gera um desequilíbrio muito grande dentro do país. É sobre isso que o ministro Haddad fala, os jabutis tributários, as facilidades tributárias. Então nós não concordamos com ações inesperadas, nem de surpresa, nem de sobressalto de medidas provisórias para mudar os regimes tributários do dia para a noite. Não. Mas a gente tem que entender que os setores que têm que ser tratados com especificidade, e a distribuição, varejo, serviços é um deles, como agro, como educação, como a saúde, ou todos entendem que eles têm que ser tratados com especificidade, ou não haverá votos no plenário para aprovar a reforma. Então, presidente, eu tenho uma impressão que hoje, assim, as dúvidas, os problemas estão mais no setor privado do que nos estados e municípios. É a impressão que eu tenho. O federativo ele tem que ser arrumado mais rápido. Pois é, então, se isso está acontecendo, já é um avanço, já é um avanço. Vou passar para um outro tema que é também importante, presidente. Quando o presidente Lula foi eleito, se comemorou muito pela esquerda, quer dizer, a onda de esquerda na América do Sul. Tá certo? 5 meses depois, você está vendo, quer dizer, o Boric, no Chile, tomou uma derrota enorme agora, estabeleceu uma nova constituinte, e é uma constituinte de centro-direita. Tá certo? O Petro, na Colômbia, tem dificuldades enormes. Argentina, o Fernandes a gente fala, o Fernandes não quer mais se eleger, o Macri não quer voltar, quer dizer, ninguém quer ser presidente da Argentina, como é que é essa história? Então, você acha que nós aqui no Brasil devemos ter muito do mesmo lado? Falar sobre hipótese é sempre muito complicado. Mas a mola propulsora de cada país, do contentamento e do descontentamento é a economia. Se o sistema é mais à esquerda, mais à direita, mais a economia vai bem, está todo mundo bem. A Argentina é todo o retrato do que a gente não quer para o nosso país. A fotografia da Argentina ali é tudo que não deve ser feito. E se o entorno está se rechaçando, é um alerta. O mundo é globalizado, muito globalizado. Qualquer fala hoje faz preço e faz preço muito rápido. Nesse aspecto, o ir e vir da população é isso. O governo mais liberal estava comandando, com muitos avanços, cometeu erros que permitiram que fosse derrotado na sua reeleição. Um presidente eleito, com muita esperança. Se não tiver cuidado, essa esperança vira frustração em segundos. Mas não importa muito direita e esquerda. Se a economia vai bem, se o povo está bem, se as empresas estão bem, o país está crescendo, tá? Vai. É um pouco a frase da minha mãe que diz o seguinte: casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Tá? Você acha que em 2026, claro, eu estou no comecinho ainda desse mandato, você acha que em 2026 a direita vai vir muito forte? Eu penso que sim. A direita hoje no Brasil ela existe abertamente. Quem pensa conservador no Brasil, quem pensa de maneira mais liberal, quem pensa à direita na sua ideologia, ele vivia calado. Ele se confundia com o eleitor de centro. E como nunca enxergava uma pessoa que ele pudesse depositar os seus votos, ele ficava ali, indo e voltando, de acordo com a temperança de cada candidato à presidência do Brasil, no aspecto de que no Brasil a gente não vota nos partidos, a gente vota nas pessoas. Né? Então hoje não. Hoje claramente você vê um país que está posicionado 30 e tantos por cento de um lado, 30 e tantos por cento do outro, alguns porcentos ali ainda indecisos que vão para um lado, que vão para o outro, dependendo de como a onda queira ser surfada no momento. Mas hoje já existe um posicionamento claro de direita. E qualquer nova liderança que consiga, com equilíbrio, com altivez, demonstrar que é viável,
ele vai ser um forte candidato em 26. Ô, presidente Lula, vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Nós já voltamos daqui um pouquinho com novas questões sobre o Brasil, tá? Para discutirmos mais ainda o que pode ser feito melhor para esse nosso país. Estamos de volta com a nossa jornada do programa Caminhos, né? Caminhos para o Brasil. E hoje tenho o prazer de ouvir aqui o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Presidente, você já se manifestou a favor de reformas para esse país, que precisa de reforma não só tributária, mas administrativa e tal. E você acha que dá para a gente encarar ou pensar numa reforma política também? Sim, é justamente isso, com previsibilidade e ela a longo prazo. Nós nunca vamos fazer uma reforma política significativa no país se for para a próxima eleição, porque o parlamentar ele se enxerga ali, ele vai fazer o desenho que melhor lhe convier. Mas nós estamos agora em 23, se nós fizermos uma mudança para 30, para 32, para 34, 32, 34 vai chegar amanhã. Isso aí vai estar estabilizado, discutido, com todo mundo sabendo como vai ser a regra do jogo. Diminuição partidária, ideologia definida e o sistema mais justo de responsabilidade de peso e contrapeso fica ideal para esse país, grande do tamanho que ele é. Deixa eu agora falar com o presidente Lula. É sempre muito bom, amigo. Todas as conversas que tenho com o presidente Lula são sempre muito agradáveis. Como há de ser, as conversas não são pormenorizadas, elas são sempre sobre os temas macros do país. Eu espero que o presidente Lula tenha a oportunidade, né, de, nesse seu terceiro mandato, construir o que ele pensa, de maneira que não conflite com os interesses do que o Congresso defende, tudo que nós já falamos, mas que ele tenha a oportunidade de serenar e focar nas desigualdades que ele tanto preza, no combate à fome, na desigualdade social, na educação melhor, na saúde mais desenvolvida, diminuir a pobreza nesse país. E isso só vem se a gente trabalhar junto com a internação de recursos internacionais, de investimentos, para desafogar a área de estrutura desse país. Presidente Arthur Lira, é sabido que as suas divergências com o senador Renan Calheiros são históricas, tá certo? Ele hoje é colocado, assim, infelizmente, pró-governo, tá? Você se coloca muito mais, pró-Congresso e pró-Brasil, mas num viés quase que um pouco mais liberal. Isso dificulta um pouco o relacionamento? Com quem? Com o governo? Entre você e o Renan. Não tem relacionamento. O senador Renan, ele é muito polêmico e tem procurado a polêmica para se sobressair. E eu já fiz uma opção. Eu não respondo mais ao senador Renan. Deixa ele falando só. Eu penso que ele perde a oportunidade de ele, fazendo o papel dele e o meu, ajudarmos muito a nossa Lagoas. Que perde com isso, afinal. Mas não atrapalha em momento nenhum as opiniões dele, a minha convivência, as minhas atividades e atribuições aqui em Brasília. Nós temos uma CPI para ser avançada, que é a CPI exatamente do MST. Vocês estão para eventualmente abrir uma CPI sobre o MST. Esse tema é sensível. Como é que você vê isso aí? São duas ou três coisas que a gente tem que pontuar. Primeiro que ela é denominada como MST, mas ela não é contra o MST. Ela é contra qualquer movimento e vai investigar qualquer movimento que se adeque ao objeto para qual ela foi criada. Então, outros movimentos, mais radicais, inclusive, do que o MST, podem ser alvos da CPI. Eu quero dizer também que não há nada que conflite entre o agronegócio de grande escala, produzido e monopropulsor do país, com a agricultura familiar. Eu tive reuniões com líderes do MST, no qual me propus a sentar na mesa com eles, disse a eles que é um governo progressista que defende o movimento, que defende os princípios, que é uma oportunidade para eles de a gente resolver o problema das terras devolutas, que é uma oportunidade da gente criar políticas públicas que desenvolvam a agricultura familiar. Disse para eles que é uma oportunidade da gente discutir no orçamento recursos e obrigações de governo, mas também disse a eles que é preciso que eles tenham obrigações, responsabilidades legais para não instabilizar o país com invasões de terras produtivas. Isso é o que não se pode admitir no país. Então, a oportunidade que nós demos ao movimento de sentar com a presidência da Câmara, com líderes partidários, com as frentes parlamentares, para que nós discutíssemos esse assunto com seriedade e encontrássemos um caminho, não veio. Eles não apareceram. Preferiram as invasões aos Incas, as invasões às Embrapas, as invasões às terras produtivas. E aí, não restou outro caminho que não a abertura da CPI, que tem objeto, requisito de assinatura e está pronta para funcionar. Esse é um tema muito sensível. Nós precisamos da agricultura familiar. Porque, escuta, o Brasil, essa soja toda que nós produzimos, o milho, não é para cá, para exportar, é uma riqueza imensa. Tá? Nós somos celeiro do mundo, o Brasil é celeiro do mundo. Nós somos da agricultura familiar também. Porém, temos que conciliar essas duas coisas. Foi isso que nós propusemos. O presidente Arthur Lira, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, né? E você é muito jovem. Daqui a 2 anos, ou 1 ano e meio, né? Qual é o teu projeto político para frente? Eu cheguei aqui em Brasília, eu cheguei em 2011 sucedendo meu pai. Meu pai era deputado federal e elegeu senador. Eu já tinha mandatos em Alagoas. Mas eu cheguei para fazer o meu normal. E fui, assim, muito honrado em ser líder do meu partido e transformar o meu partido na Câmara durante 6 anos. Fui presidente da CCJ, fui presidente da Comissão Mista de Orçamento. Voltei para a liderança do meu partido e depois fui eleito presidente da Casa. Reeleito presidente da Casa com muito orgulho, a maior votação que os deputados dispensaram a um presidente. E a maior característica é eu não gero expectativa. Quando um político ele não gera expectativa, ele não tem decepção. Traçar os destinos é o dia a dia. É o trabalho normal que você tem que desempenhar, aquela atribuição que lhe foi dada. E você fazer da melhor maneira é o melhor cartão de visita para que você se notabilize para qualquer situação. Então, eu não gosto de pensar amanhã, não. Eu vivo hoje com muita intensidade. Eu gostei muito do programa com você. Agradeço muito ter estado aqui. Tá? Tenho certeza absoluta que é uma contribuição importante para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, tá? Porque eles conhecem melhor o país, conhecem mais a Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Billy. Parabenizar a você e toda a sua equipe aí pelo belíssimo programa e pelas discussões que você traz para o país. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu pergunto sempre: nós temos o direito de pedir o que nós quisermos, que o Estado, que o país faça por nós. Mas eu pergunto sempre: será que a gente não tem que se questionar o que nós podemos fazer para o nosso país? Pensar, não, eu sou tão pequeno, não dá para fazer nada. Dá, sempre dá. Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel de vocês que estão aqui conosco? O que nós podemos fazer para ajudar esse país? Obrigado. A gente volta amanhã com mais um convidado. Obrigado.